Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Protagonistas de Impacto, a nossa temporada 2025 está sendo repleta de protótipos de novos formatos, e esse aqui é um deles. Eu trouxe um dos convidados que fazia questão que tivesse aqui, na verdade, em estúdio, e isso aconteceria no segundo semestre, mas fizemos questão de trazer agora para o primeiro semestre, diante de um acontecimento que será agora em março, que é o Impacta Mais. Então, eu resolvi convidar meu amigo e colega de trabalho, e parceiro aí de ecossistema de impacto, Pablo Randall, que ele, antes dele se apresentar, contar da minha perspectiva, né, desde que eu comecei a atuar no ecossistema de impacto, sempre tinha ouvido falar do pioneirismo do Impact Hub. Pablo é cofundador do Impact Hub, né, aqui no Brasil, começando por São Paulo, e ele vai contar um pouquinho mais sobre isso. E tem uma história não só aqui no Brasil, mas vindo de outros países e costuras internacionais e muitos legados. Então, hoje a gente vai falar sobre a história do Pablo, a sua perspectiva, e também falar do que está vindo aí, porque nos próximos dias acontece, né, um grande evento em São Paulo, que é o Impacta Mais, com quem a gente teceu juntos uma parceria também entre protagonistas de impacto e Impacta Mais, para que a gente possa exatamente ampliar essas vozes, ampliar diferentes histórias, né, que cheguem a mais pessoas. Pablo, super bem-vindo. Obrigado. Conseguimos conciliar as agendas e dar vida a esse formato aqui, né? É o terceiro episódio online. Os dois outros episódios online foram com pessoas que estavam fora do Brasil, porque a gente tem buscado trazer muito para o estúdio, mas para conciliar a agenda conseguimos, né, o online como uma ponte aérea entre Rio e São Paulo. Seja super bem-vindo. Obrigada por você ter conseguido e topado. Obrigado. E não, super prazer estar aqui. A gente inverteu, né? Eu agora estou no Rio, você está em São Paulo. Quando eu te conheci era ao contrário. Vida. Total. E, Pablo, é sobre histórias, né? Protagonistas de impacto são histórias de pessoas que compreenderam seu lugar de potência e estão, a partir de diferentes formatos, organizações, setores, trazendo transformação, impacto positivo e exercitando, né, essa liderança de uma forma responsável, regenerativa e com uma visão cada vez mais sistêmica. Então, eu sempre peço que essas histórias comecem na própria apresentação. Então, quero, ao invés de ler mini bio do Pablo, que é super rica, não tem nenhum protagonista de impacto que não tenha uma mini bio fantástica, mas trazer um pouco quem é Pablo Randall, e você poder dar aqui as boas-vindas aos nossos interlocutores. Obrigado, bom, um prazer enorme. Bom, que sou eu. Acho que a gente é sempre fruto de um legado anterior, né? E acho que nos marca muito na trajetória. No meu caso, até as pessoas às vezes esquecem de onde que eu sou, porque são tantos elementos que acabam confluindo de alguma forma, né? Mas, a princípio, eu sou, né, filho de uma argentina e um uruguaio, né? Minha mãe é argentina, meu pai é uruguaio. Meu pai foi para Buenos Aires quando era jovem para fazer faculdade lá e, enfim, conheci minha mãe aí no meio da ditadura militar argentina, né? Então, assim, minha história já começa num caldeirão de grandes desafios, assim, né? Para essa época. E aí, meus pais eram muito envolvidos nos movimentos estudantis contra a ditadura. E foram muito comprometidos, né? Os dois, cada um, inclusive meus pais falam que eles se conheceram não com os nomes reais deles, eles se conheceram com os nomes que eram nomes fictícios, para justamente não comprometer ninguém. Então, quando eu comecei a compreender a história que meus pais me estavam contando, os jantares, né, os almoços, vira e mexe, surgia o tema, né? E a cada almoço, cada jantar, eu descobria novas coisas. Até hoje, eu pergunto para o meu pai, algumas coisas eu esqueci, outras coisas se revelaram ao longo da trajetória, mas tudo da minha família, de alguma forma, tem a ver com essa época. Então, meus pais foram rebeldes, no sentido de se rebelar contra a ditadura militar, e os dois foram presos, né?
na época. E ser preso, na verdade, na época tinha dois tipos de presos. Tinha os presos que eram desaparecidos, e aí você não eram formalizados, no sentido que estavam presos, e aqueles que eram presos, mas tinham de fato um registro, né? E aí, quando minha mãe foi presa, ela estava grávida de mim, na época, e, enfim, e eu acabei que eu nasci na cadeia, né, junto com minha mãe, na época. Então, isso foi um, né, Ah, eu não é sabia um, disso. pois é, não é nada que eu escondo, não é isso aqui, Não, raramente mas é é incrível, esse porque isso momento tem de você impacto. falar disso, né? Ninguém te pergunta como é que foi isso, né? Então aquilo me marcou muito, porque na época eu fiquei 6 meses na cadeia com minha mãe, e aí, enfim, tem muitas histórias em volta disso, né? Cada um tem sua versão também, acaba que cada um viveu diferente, meu pai e minha mãe, né? Mas resumindo um pouco assim essa ópera, a gente foi liberado pela Anistia Internacional, virou um caso, a Anistia Internacional articulou uma campanha grande, sendo liderada por alguns, digamos assim, protagonistas da Anistia a partir da Áustria, né? E uma outra história que eu vou contar depois em outro momento, mas o pai da minha mãe é austríaco, então tinha uma história já com a Áustria, então a gente acabou conseguindo sair da cadeia, eu e minha mãe primeiro, depois meu pai, e a gente foi direto para a Áustria, né? Cheguei lá com 6 meses e pouco, praticamente, e aí começa a minha história, na verdade, minha história, minha segunda vida, na verdade, né? Em pouco tempo eu renasci, praticamente, porque a probabilidade da gente sobreviver essa história era muito pequena. Então, essa história, né, essa história do início, marca muito o meu resto da minha vida de alguma forma, né? Porque nasce uma crença muito forte de que existem milagres, né? Fora todo o desafio que você possa estar vivendo, toda a escuridão, né? Sempre tem uma saída, né? Então, eu cresci com essa crença. Pode ser não ser verdade, né, na vida de outras pessoas, mas na minha crença foi muito profundo. Olha, você conseguiu uma segunda chance, né? Então, aquilo marca muito. E aí a segunda etapa da minha vida começa com praticamente uma vida que para mim era uma vida normal, mas para os meus pais era muito desafiador, porque meus pais eram migrantes, não falavam alemão, né, muito novos, 20 e poucos anos. Então, eu cresci com os meus pais tendo desafios, né, de integração, de trabalho, desemprego. E os dois foram construindo um caminho, assim, como diz aqui no Brasil, na raça, né? Meu pai virou indigenista, minha mãe começou a trabalhar com várias coisas, assim, mas acabou, no final, já trabalhando com refugiados. Então, eu venho de família muito voltado para o social, né? Eu digo Claro. uma mania de gente que trabalha em ONG, assim, bem assim, ongueiros, né? Ativistas, assim, eu diria, bem de esquerda, e muito vocal sobre isso. Eu acho que também na Áustria era um momento para estar, né? Falando isso porque a Áustria, naquela época, 77, ganhou, né, um espaço muito privilegiado, sem ser um país que de fato é neutro, é engajado na conciliação, na mediação de conflitos internacionais, né, Sim. Israel e Palestina. Então tinha todo um momento que era o lugar para se estar, né, em Viena. Então eu cresci, eu fiz minha infância foi toda lá, depois eu fiz, né, faculdade na Universidade de Economia, que foi uma outra vida depois, né? Assim, eu fui muito para um lado, ou vou trabalhar nas humanas, virar psicólogo, ou vou Sim. virar para o mundo dos negócios, mundo enfim, da economia, e acabei que fui indo, pouco a pouco, para esse mundo da economia. E aí eu acho que eu comecei a entrar numa nova fase, né, digamos assim, da vida. Mas, assim, só para iniciar um pouco a minha trajetória, é um pouco essa, né? Eu entrei Incrível. na faculdade de economia, entrei na IESEC, que é uma organização de estudantil que faz muito Eu intercâmbio. fiz parte. Você fez parte, você fez Eu um fiz parte no intercâmbio Brasil, né? No Rio no de Janeiro, mas eu sei bem o espírito que é a ESEC, só para trazer tudo na mesma página. É uma sigla em francês, né, que quer dizer Associação Internacional de Estudantes de Ciências Econômicas e Comerciais, né? E ainda lá atrás, no pós-guerra, promovia esse intercâmbio, né, entre estudantes. Quando brasil. eu participava, não existia internet, mas a gente preenchia à mão as vagas quem se candidatava para as vagas fora do Brasil. Tive amigos indo para a Alemanha, né, para vários.
E depois, a mesma coisa, a gente entrava nas empresas para abrir vagas para as pessoas virem para cá. Então, já é uma riqueza. Mas só para trazer um pouco contexto, não só de explicar o que é exec, mas já trazer um pouco, de passar de volta, né, o quanto você estava, do que você está descrevendo, e aqui só uma dúvida me surgiu. Você vai muito cedo, com que idade que você foi para a Áustria? Fui com 6 meses, né? Cheguei lá com Seis 6 meses, meses mesmo, tá? sim, literalmente 6 meses, né? E fica lá a sua infância, é, sua adolescência, sua juventude, né, numa mentalidade também, enfim, imerso numa mentalidade europeia, né, em contextos internacionais. Então, volta para você. Então, você se envolveu com a ESEC, dentro de uma faculdade de economia. Eu acho que, assim, eu percebi logo na faculdade de economia que não era o ambiente mais, assim, digamos assim, feito para pessoas que queriam, de alguma forma, ser rebeldes, né? De alguma forma. Eu tinha um pouco essa vontade de transformação, tinha uma inquietação muito grande. Eu percebi que a universidade era uma outra coisa, mas aí abriu essa portinha da IESEC e aí justamente era um espaço para as pessoas que estavam inquietas, né? Porque pessoas que buscam intercâmbio, né? Por mais que seja só um intercâmbio, entre aspas, buscam de sair um pouco do seu lugar, né? E explorar novos horizontes. Então, a ISEC naquela época era o meu lugar de poder viver essa rebeldia, né? Essa inquietação. Pô, é isso, é assim, porque você precisa imaginar, diferente do que a gente no Brasil, eu acho que, vamos dizer assim, comparado, tudo funciona, né? Tudo está aí, todo mundo tem um emprego, claro, se tem desemprego, tem, mas mesmo que tiver desemprego, tem um ambiente muito seguro. E É, eu sempre tive com uma sensação, puxa, not enough, não é suficiente. O que que a gente pode fazer, né, para melhorar o mundo? E aí eu acho que na IESEC eu encontrei pessoas que tinham um pouco esse espírito e mergulhei fundo nessa história, né? Me intriguei para isso porque de fato eu entendi que aqui ser estrangeiro ou ser de vários países, várias culturas era uma coisa boa, né? Então, aquilo eu senti que, de repente, as minhas qualidades começaram a ser bem-vindas, né? Ter transitado por várias culturas desde cedo. Então, e ali eu comecei a me jogar, aí fui presidente da IESEC local, nacional, acabei indo para a Holanda, trabalhando no escritório internacional, cuidando da parte de estratégia. Então, e foi me dando uma consciência de que essa geração nossa ela precisa assumir responsabilidade de transformação. sim, Porque a geração dos meus pais, bem ou mal, enfim, fora o contexto dos meus pais, é uma geração que ainda estava é a primeira geração que conseguiu respirar assim depois da guerra também, né? Então era uma geração que fala, puxa, agora é a hora da gente estabelecer a qualidade de vida, estabelecer, sim. surfar a onda das coisas que a gente construiu, de fato, uma primeira geração que não teve que sacrificar, né? Depois da guerra na Europa. Então tudo estava basicamente construído, né, e em bom estado. E aí eu acho que eu entendi que na IESEC o mundo era maior, né? Eu acabei indo para a Índia, fiz um intercâmbio lá, aquilo abriu muito os meus olhos para entender que existem muitos mundos dentro desse mundo e a Áustria não é a bolha perfeita, e que existe uma interdependência, existe uma humanidade lá fora, existe pobreza, né, profunda pobreza. Já tinha essa noção porque eu acabei, né, ao longo da minha infância, meus pais, na verdade, me mandaram para visitar meus avós que moravam na fronteira Uruguai-Brasil, né? Tá. Então, a primeira vez que vi uma favela foi com 6 anos, né? Então, assim, o menino da Áustria para o Brasil, para o Uruguai, já comecei a entender que existe uma pobreza e que existe um mundo que é muito mais complexo e multifacetado do que simplesmente o meu bairro em Viena, que era um bairro super confortável, né? Então, assim que foi uma trajetória. E aí na IESEC, eu acho que realmente assim, depois disso, você praticamente, quando você encerra seu mandato, você é eleito, né? Por um mandato de É, já, 5 anos. Você já tem vive, tem que já concorrer, vive lá. Já tem vive toda essa uma questão história. do É, coletivo, né? Do processo decisório no coletivo muito cedo, né? É muito você interessante. tem que se pautar, você tem que se defender numa respostas e, né, perguntas e respostas, tem todo um processo de candidatura e um processo político saudável, eu diria, né?
um aprendizado interessante. Só que chega uma hora que você chega meio que, né, na ESEC Internacional, você encerra a sua carreira lá, porque não tem mais para você onde ir, e você vira alumni, né? E depois você praticamente tem duas grandes trajetórias, né? Uma é você trabalha no mercado corporativo, porque era o mercado que estava meio fácil de chegar, porque muitos patrocinadores que apoiam a ESEC globalmente são as grandes empresas, então PricewaterhouseCoopers, Sim. Procter Gamble, na época era Cadbury Schweppes, enfim, só para nomear os óbvios, assim, então você era convidado praticamente para já chegar de cima, né? De alguma forma, o processo seletivo já era mais agradável que você era convidado. É, E outro era empreender, né? Na época chamava de social entrepreneurship, empreendedorismo de impacto, empreendedorismo social, que a gente chamava na época. Isso era de 2003. Então, eu senti que, para mim, trabalhar em grandes empresas não era aquele momento. Eu falei, puxa, eu quero empreender. E eu senti isso no meu coração, claramente, né? Eu quero ter essa trajetória, eu quero experimentar o que que é empreender. E aí, enfim, eu voltei para a Áustria para de alguma forma, repactuar um pouco comigo o que, que eu vou fazer. E aí eu decidi fazer um experimento de vir para o Brasil em 2005. Tinha duas coisas que me traziam para o Brasil. Acho que um, porque meu pai morava no Brasil na época, meu pai é indigenista, e trabalhava em Brasília, assessorando, enfim, na época trabalhava em uma organização, uma ONG, depois foi trabalhar com o governo. E o segundo, que tinha vários amigos conhecidos na ESEC que eram do Brasil, inclusive. Então, eu juntei, meio que fiz um se a gente sabático. puxar esse fio, a gente vai ver alguns amigos em comum. Porque Acabei você está falando do teu tempo na ESEC, é década de 90, né? Assim que você começou na ESEC. final de 90 início de 2000, Eu comecei um pouquinho antes, 90, não, foi isso mesmo, né? Eu entrei na faculdade, foi final da década de 90 mesmo, mas eu não tive grandes papéis, assim, de cargo dentro da ESEC, porque eu estava na época como presidente do centro acadêmico da PUC, mas eu trouxe um grande evento da ESEC para a PUC, que foi o ALDS, American Leadership Development Seminar. Eu trouxe o nome até para ver se você era da sua época também, mas a gente Sim, era fez minha época. É. esse evento na PUC, juntando, né, essa questão toda de semana de administração. E aí você está, então, numa trajetória de experimentar, ao mesmo tempo, né, estar. Assim, você vem de uma formação de mentalidade muito internacional, né? Seja pela sua história, da sua origem, e você ir para um outro país, se adaptar, também buscar construir sua tribo, né? Eu percebo isso tendo mudado muito menos, que é mudar dentro de um próprio país, quando você muda para uma cidade, para um espaço novo, é construir uma rede, né? Construir uma tribo. Imagina, você viu seus pais fazendo isso, você já viveu dentro de uma dinâmica de escola, amigos de escola, etc. Mas também você foi viver uma organização que tinha já um espírito muito internacional, comunidade internacional, né? Essa vivência de, de entender o valor da diversidade, de metodologias de diálogo, né? De alinhamento. E aí você vem para o Brasil, você comentou 2005, né? 20 anos. Sim. Mas você veio visitar ou veio ficar? Não, não, acho que a ideia não era ficar, acho que a ideia era tomar um tempo para respirar, porque tinha acabado de sair da IESEC Internacional, eu estava precisando respirar um pouco, né? Decidir o que de fato vou fazer, e acho que também juntou com o fato que meu pai estava aqui, eu não tinha nada definido ainda, e eu acabei vindo em 2005, então, para cá. E aí, eu acho que eu não tinha muito um plano específico, mas praticamente meu plano era me conectar com as pessoas, principalmente em São Paulo. Enfim, Uhum. na época, por coincidência da vida, né, eu conheci, na época, o diretor executivo da Artemisia, né, o Marcelo Cavalcante, que foi uma pessoa bem importante, né, nessa chegada, nesse acolhimento. Foi uma pessoa que abriu muitas portas na época para mim. Uhum. Conheci o Henrique, meu sócio, até hoje, que num jantar, né, na casa de uma amiga em comum. Então, eu comecei a entender que São Paulo era quase uma grande IESEC, só que no contexto brasileiro, porque todo mundo que chegava, o Marcelo tinha feito um intercâmbio na IESEC, então a IESEC ela tinha essa vantagem, né, de você se sentir acolhido
mesmo indo para um país totalmente diferente, né? Assim, mesmo tendo visitado, eu achei o Brasil assim uma nova descoberta. São Paulo, então, me deu uma É, sensação. As pessoas falam, posso poxa, imaginar. o Brasil, né? É muito diferente. Tipo assim, mas a diferença para mim era que Viena era pequeno e São Paulo era grande, né? Imagina. Então, eu saí de uma cidade que tem um tamanho de 2 milhões para uma cidade com um tamanho de, né? Enfim. E aí aquilo me trouxe muita energia. Eu comecei a perceber que o Brasil tinha um caldo bem interessante de alguns fatores. Eu acho que, por um lado, tinha um empreendedorismo social bastante consolidado já, né? Assim, tinha umas organizações que eram líderes na época, a Choca, por exemplo. Você percebia que o empreender com uma visão social ou sustentável era que algo já estava sendo trilhado de alguma forma por alguns, né? Se tem essa conversa na Áustria, as pessoas não tinham trilhado ainda esse caminho. Então, assim, os caminhos para mim no Brasil estavam mais trilhados do que na Europa, por exemplo, né? Do ponto de vista Sei. de pioneirismo feito por outras pessoas, né? Então, eu me senti já muito, nesse sentido, incompreendido, né? Apesar que é uma semente muito pequena ainda, mas já tinha gente com essa vontade. E, por outro lado, eu vi um potencial enorme pela força econômica, né? E aí acho que juntou um pouco esses dois fatores. Você está numa cidade de um potencial enorme, né? Um centro econômico de um país, de fato, é, mundial, e por outro lado você tinha os desafios sociais e ambientais enormes e ao mesmo tempo já tinha um pouco de empreendedorismo com impacto. Então eu senti, puxa, aqui é um lugar interessante, né? E aí eu falei, eu vou ficar mais tempo, eu vou ver o que eu posso fazer a partir de aqui agora, né? E dei início praticamente para o que a gente conhece hoje como Impact Hub. E que ano que nasce o Impact Hub, então, Pablo? Então, nasce 2 de dezembro de 2007, né? Nasce praticamente a empresa, a gente é, deu entrada aí na construção da empresa, eu e o Henrique, e aí nasce a ideia, nasce praticamente, né? O sonho já nasce em 2006, mas a gente abre de fato a empresa em 2007. Aí a gente abre o nosso primeiro espaço na Bela Sintra, que, né, um espaço que tem muita história, que tem tido muitas iniciativas que nasceram de lá e nasce em 2008, praticamente. A gente abre aí por volta de janeiro, abril, a gente abriu as portas para os primeiros, para conhecerem de fato, né? Em 2007 para 2008 a gente foi fazendo a reforma e aí nasce a empresa, nasce a iniciativa e a semente é plantada para o que a gente conhece hoje como Impact Hub, a companhia de impacto, que a gente pode falar um pouco mais na frente. E, Pablo, o Impact Hub já tinha quanto tempo no mundo? Foi um dos primeiros? Como é que foi esse contexto em termos internacionais? Então, foi interessante. Eu lembro que estava em Viena e eu estava pesquisando um pouco do que eu ia fazer, conversar com várias pessoas e um dia eu recebo um e-mail de um tal de Zaid Hassan, que Zaid é um consultor, pensador, hoje em dia faz parte da Rios Partners, que é uma consultoria que trabalha com complexidade, colaboração. E na assinatura dele estava escrito lá The Hub, Londres. Eu falei, interessante. Eu dei um clique no site, falei, interessante, gostei. Um espaço para pessoas que pensam diferente, para inovadores sociais. Legal, gostei. E aí isso ficou assim meio que rodando no meu subconsciente. E quando eu chego no Brasil e aquela ideia de criar um espaço começa a brotar, logo mais a gente obviamente se conecta com as pessoas em Londres, que tinha criado o primeiro hub na época, que nasce em Tá? 2005, então esse ano 20 anos de hub mesmo. E, e aí, de alguma forma, a gente pensa, puxa, se tem em Londres, por que não pode ter no Brasil? Né? Na época tinham algumas ideias de conversar sobre vamos internacionalizar e de que forma, e a gente se conectou com o Jonathan e a Maria na época, que eram, né, o que estavam liderando o Hub em Londres, e perguntamos, o que vocês acham de trazer esse iniciativa para o Brasil? E eles falam, a gente não sabe como fazer, mas a gente topa fazer. Se você, tipo, você do lado de lá puxam isso, lideram isso, a gente consegue entrar em um acordo e vamos levar essa proposta para o Brasil. Então, tinha um hub na época, era o Hub em Londres, embaixo de uma Tá. cidade.
que era impossível subir lá, porque eram acho que 6 andares, tinha que ir a pé lá, assim, era tudo menos confortável. Você tinha que Cada. subir 6 andares a pé, você tinha que, depois você entrava no galpão e aí realmente assim, abria. Uau! Você realmente, cara, eu entrei aqui em um espaço realmente muito diferente do que eu tinha visto antes. E acho que essa magia a gente quis trazer para o Brasil. Acho que um pouco do que foi de fato o Bela Cinta, depois foi meio que um galpão que a gente reformou, né, e virou meio que o primeiro coworking, digamos assim, no Brasil, na América Latina. Mesmo que não exista hoje ainda o espaço em si, acho que ele foi assim um pouco o pioneiro, assim, né, e que abriu Foi. caminho para muitas outras coisas que poderiam acontecer. Não, e também acho que é importante para todo mundo. Hoje em dia, falar coworking, a gente já teve o boom dos coworkings no Brasil, né? E, enfim, o boom e também, enfim, no mundo inteiro também teve algumas quedas do coworking, né? De quebrar empresas grandes e tal, mas pelo menos a minha memória, quando eu abri a Pares, acho que foi 2011 mais ou menos, a gente foi visitar, né, vocês lá em São Paulo. Esse ano já era Bela Sintra, porque eu não me lembro qual era o lugar, né? Mas eu me Era lembro assim, que me né? encantou. Me encantou. Falei, gente, que bacana essa proposta de estar todo mundo no mesmo espaço, ao mesmo tempo pensando em impacto. E a gente está falando aí de um contexto que, sim, já tinha muita gente atuando, né, em impacto, mas estava tudo sendo ainda transformado, né? Assim, muito construído de uma agenda, principalmente se a gente fala de grandes empresas, médias e grandes empresas, começando a se relacionar com pequenos empreendedores de impacto, e o Impact Hub tinha muito esse foco de ser um espaço para empreendedores de impacto, né? Ser um espaço físico e também um software para isso, né? Um software social para isso também, né? Me É, conta um pouco do que era, que é hoje o Impact Hub. Eu entendo que é um dos principais, quer dizer, é um grande projeto que você construiu, né? Ao longo desses anos. acho que de fato, assim, acho que é um projeto bem importante na minha vida. Acho que tem duas coisas que acho que é importante falar na época e acho que a gente tem que olhar esse projeto dentro de um contexto urbano um pouco, assim. E a simbologia da cultura. Quando a gente olha para uma cidade, a gente precisa entender que existem símbolos da cidade que representam pensamento. Uma cidade ela não é uma coisa aleatória, ela é uma manifestação 3D do pensamento das pessoas e das crenças da sociedade. Isso é como um ponto de partida, né? Então, quando a gente olha para uma cidade e a gente vê a Faria Lima, além de ser a Faria Lima, ela representa uma identidade, né? Um pensamento que ali está o mercado financeiro. Então, onde que mora o mercado financeiro? Faria Lima. Pode até não estar literalmente na Faria Lima, mas você vê que é um conceito tão forte que a gente É, tem um conceito espacial de uma ideia que não tem nada a ver com o espaço. Então, a gente entende que quando a gente fala, a Faria Lima pensa isso. A Faria Lima, né, a gente fala dos fundos, uau, gestor de fundo e tudo mais. Então, tá. E a cidade toda funciona dessa forma, né? Quando a gente pensa as universidades, o que a gente pensa? Nossa, a gente pensa na USP, né? Universidade pública, a gente pensa... Então, assim, todo o pensamento... As igrejas, elas têm um papel muito importante de você também manifestar uma crença, né? E as diferentes igrejas que a gente tem no Brasil. E aí, a periferia tem seus símbolos, né? Então, a cidade ela tem ícones que geram identidade. O que identidade gera? Pertencimento. E aí que eu quero chegar. Então, quando a gente olha para as carreiras das pessoas, para identidades, como as pessoas aplicam o seu talento no mundo, a cidade e o pensamento, ele te oferece algumas opções, né? Então, você tem as opções de, eu vou trabalhar no mercado financeiro, eu vou ser médico, trabalhar no hospital, vou ter uma clínica. sim, Então, de alguma forma, algumas avenidas de pensamento já são construídas. Para os empreendedores de impacto não tinha nada. Você empreender com impacto era quase. Não existia essa carreira, não existia quase nomenclatura para isso, né? Então, feito. o Hub, acho que para a gente, mais do que ser um espaço físico, né? Onde que as pessoas podiam ir lá e trabalhar, se conectar. O que a gente quis o que a gente quis fazer é criar uma identidade para que as pessoas possam seguir esse caminho, né? Empreender com impacto, intraempreender com impacto, não importa, mas você ter, puxa, trabalhar, dedicar meu talento para gerar impacto positivo, seja ambiental, social,
agora existe um nome, existe lugares que conceituam isso, e com isso a gente conseguiu, eu diria, abrir caminho para muita gente, falar, puxa, isso é o que eu quero. Que até hoje eu falo, e eu acho que isso é uma coisa que é bem importante para embaixar logo lá no evento, que as pessoas têm a economia de impacto no coração, não tenho dúvida nenhuma, né? Também tem. Qualquer pessoa que eu encontro na rua, eu vou perguntar, você não acha melhor comprar um produto que seja responsável na sua cadeia? Sim, né? Você não acha melhor dedicar o seu tempo para você contribuir para uma transformação, para o preço ser mais justo? Quero. Mas outra coisa é uma coisa é você ter no coração, outra coisa é você saber como levar do coração para o Total. seu dia a dia, né? Seja a sua profissão, seja você investindo, alocando seu capital, seja você apoiando empreendedores, seja você trabalhando com uma cadeia sustentável nas grandes empresas, seja trabalhando em governo, não importa. Mas, de repente, a gente cria, então, uma possibilidade de pessoas alinharem o que está no coração delas com o que eles, de fato, podem fazer. E, pouco a pouco, a gente abre esse campo, essa profissão, né, esse setor, né, e aí eu acho que isso foi a grande conquista da época que a gente queria fazer, criar identidade, né? E acho que a partir dele muitas coisas podiam estar acontecendo, obviamente, né? Então, eu acho que isso que foi o grande marco, eu diria que aconteceu entre 2007 e 2012, eu diria que a gente começou esses 5 anos, de fato, estabelecer essa conversa em uma conversa séria, né? E não uma conversa E de garagem. Pablo, um filme passa na minha cabeça te escutando, né, nessa janela temporal aí, né, entre a primeira década e a segunda, que é quando nasce a Paris em 2010. Eu me lembro que eu tinha antes trabalhado como executiva em grandes empresas e migrei para o terceiro setor, porque não existia no meu portfólio, né, assim, no meu horizonte, a possibilidade de trabalhar numa área de sustentabilidade, né, dentro de uma grande empresa, de conciliar, por exemplo, o que eu acreditava que era importante fazer com o tempo, meu tempo, durante o dia, e as minhas habilidades de trabalhar com o negócio, né, com empresas, como executiva. Então, eu migrei para o terceiro setor. E eu me lembro, tô só espelhando do lado de cá também, como é que eu vi essa época. De fato, não era uma opção o empreendedor de impacto como algo que, assim, fosse um caminho natural, né? Era, eu me lembro quando a gente abriu a Pares, algumas pessoas falavam assim, mas está tudo bem com você? Por que você está deixando uma carreira executiva, né? Por que você está realmente empreendendo em algo? Isso tem demanda? Apoiar as empresas nesse lugar? Eu cheguei até a ter a pergunta de uma pessoa, mas está tudo bem? Você está pagando alguma promessa? Então, assim, só para ilustrar, assim, como é que de fato não tinha isso, né? Isso no Rio também. Você está falando de um ecossistema em São Paulo, que na época eu estava vivendo no Rio. E eu acho que São Paulo ainda eu considero que na época estava, né, mais aberto para o espaço dos entres, né, ou as integrações, assim. E mesmo assim, eu acho que era importante estabelecer esse espaço e nomear ele, né, dar nome para as coisas. Quão importante é dar nome para as coisas. Eu tô olhando hoje pelo retrovisor, né? Total. Obviamente, eu acho que a grande contribuição da gente foi ser pioneiro, e cavar um espaço, estabelecer, né, um contorno, dar nome, e dar processo, enfim, tudo que metodologia, que tudo bem, né, que veio depois, para que outras coisas possam nascer a partir dali, né, e se sentir em casa, né? Sim, Então, acho que eu diria que esse pioneirismo, que acontece em todos os ambientes de trabalho, né? Sempre tem alguém que está preparando o campo para outros também virem e depois construir em cima disso e criar novas coisas mas já é um novo paradigma, né? Acho que essa mudança de paradigma, ela parece hoje pelo televisor óbvia, mas na época eu lembro que eu e Henrique, a gente ficava fazendo crowdfunding, sem ter o nome de crowdfunding, para os primeiros passos, a gente tinha que juntar dinheiro para aluguel, reforma, tudo mais. E a gente tinha que explicar para as pessoas o que a gente estava pensando. E, honestamente, acho que nunca ninguém, de fato, entendeu
eu acho que algumas pessoas que investiram falam, eu acredito, parece que os caras estão sabendo o que eles estão fazendo. Ou minimamente parece que eles vão me devolver esse dinheiro, que na época a gente era só empréstimo, a gente não tinha, né, equity, essas coisas a gente não vendia. Acho que aí já era de pedir demais, né? Então, eu acho que de fato era uma coisa que precisava ser explicada, a gente precisava de um tempo para a gente também mostrar, né? Que eu acho que um pouco Sim. do que foi feito, um É a espaço dor dos inicial, pioneiros, né? né? Ele E eu consegue mostrar para as pessoas iam lá e falam, "Ah, agora eu entendi, né? Você podia explicar 1000 vezes, a pessoa não entendia, mas na hora que você convidar ela para ir lá, ela entendia. Parece que a coisa fica clara, né? E ela voltava com uma imagem desse espaço, né? E claro, o espaço era uma forma da gente ganhar dinheiro, porque a gente precisava sobreviver, mas eu acho que o nosso grande legado não era o espaço, era o paradigma. E a dor, como eu estava comentando, né? A dor do pioneiro, né? O pioneiro tem um espaço, tem um lugar que é um lugar de realmente muitas oportunidades que ainda não foram, de alguma forma, exploradas, né? Conquistadas, mas ao mesmo tempo tem uma série de tentativas e erros, né? Assim, de você colocar, né, um projeto de pé e aquilo ali ser realmente sem nenhum benchmark, que você possa dizer, não, isso aqui o meu risco é alto, é baixo, acaba sendo alto em Não, todos. jamais faria de novo desse jeito, né? Eu É, faria, tudo isso eu faria, mas muito diferente. É, sim, acho que assim, comparado com o que é a empresa hoje, com o que era na época, acho que eu acho que assim, o DNA, os valores, eu acho que muitas coisas se mantiveram e muitas coisas nasceram, né? Então, você me pergunta o que que a gente é hoje, né? Acho que a primeira coisa, o Impact Hub hoje ele faz parte de uma família praticamente de 3 marcas, né? Ele é o filho mais velho, digamos assim, né? tá, Ele quer aturar os pais cedo ou sozinho, mas hoje o Pactiva é praticamente uma empresa que trabalha com aceleração, né, de inovações, digamos assim, né, e com impacto, seja startups, seja apoiar grandes empresas. Então, uma aceleradora barra consultoria. tá, E, e acho que essa é a grande identidade, né? Então, e aí os coworkings, eles continuam existindo em algumas cidades mais do que em outras. Então, por exemplo, Florianópolis, a gente tem 5 espaços de coworking pulsantes, né? Então tem uma grande comunidade empreendedora lá que usa os coworkings. E em São Paulo e Porto Alegre, que a gente está reabrindo espaços, a gente tem espaços menores e alguns espaços em parceria, né? perfeito. Então, a gente, né, foi mudando também a forma que a gente acha interessante, mas a gente hoje entende que existe um espaço importante, mas ele não necessariamente a principal fonte de receita, né? Inclusive, a gente constrói espaços para outros. A gente, né, ao longo da trajetória, tem projetos que a gente fez espaço para a Natura em Manaus, o próprio Nono da BASF em São Paulo, assim, apoiar outras organizações a criar os seus próprios hubs de inovação, né? E a gente nem aparece, né? A gente, de alguma forma, a gente é um gestor ou um consultor nos bastidores. E isso é importante para a gente também transmitir esse conhecimento. Claro, E aí nasce a companhia de impacto, porque a gente percebeu que o Hub ele ficou pequeno para as ambições dos sócios e dos projetos que estavam lá dentro. Então, a gente se juntou, né? Hoje somos 3 lideranças principais, como sócios, digamos assim, mas muitas outras lideranças juntas. Sou o Henrique, Gabriela e eu, e o Márcio também. E aí eu entendo que o impulso empreendedor, né, ele começa também convergir com uma inteligência de empresários um pouco também. Chega uma hora que a gente fala, puxa, o Pactiva não pode ser tudo, né? Mas nasceu, por exemplo, um programa que tinha 7 anos, que chama-se Salto, que é focado em microempreendedores, e que era um programa que já tinha própria vida, identidade, marca. A gente decidiu abrir uma empresa própria, né, agora, esse ano, específico, tá, que foca em microempreendedores. Então, o Hub ele vai continuar focando em acelerar inovações com impacto. O Salto foca em apoiar microempreendedores com uma visão final de inclusão produtiva, geração de renda e transferência de renda de fato. Então, termos mais empreendedores prósperos nas periferias, que têm seus negócios, que sustentam suas famílias, que prosperam e consigam lá na frente, né,
se existe parte desse sistema econômico, porque a gente sabe que a gente tem um sistema econômico que exclui muita gente. Tá. Então, esse é o foco do Salto. E depois tem o Impacta Mais, que daqui a pouco a gente fala disso, que é uma marca que, né, que nasce, realmente nasce agora, né, para essa quinta edição do Fórum de Economia de Impacto, e que também vai provavelmente ter sua própria vida também, porque eu acho que tem uma outra dinâmica também. Então, a companhia de impacto de uma forma em grupo, então, de 3 marcas, né, o Tá. Impact Hub, Salto e Impacta Mais, cada um tem o seu foco, cada um tem as suas ambições e suas estratégias também de gerar impacto e também gerar negócio. Quando que a gente poderia falar, né, de um grupo de impacto lá atrás, né? Olha só quanto você viveu essa história toda, as dores e delícias, tenho certeza que sofreu muito na pandemia, com todos essas mudanças também, espaço físico, tenho certeza que também e serviço, né? Eu também vivi um pouco isso na pandemia, e que vocês souberam também, enfim, trazer o lugar de potência de todo o conhecimento que vocês estavam gerando, né? E colocar isso também numa escala maior também, né? A partir de um programa como o Salto tem hoje, que números hoje? Eu sei que a gente teve a oportunidade de conhecer, né, no Centro de Empreendedorismo, uma visita né, a um grupo que estava trabalhando. Não, legal. Bom, então o Salto hoje ele atua no Brasil todo, né? Tá, Então então uma empresa que desenvolve vários programas de apoio a empreendedores, e aí microempreendedores principalmente, ou coletivos produtivos, né? E até às vezes são em formato de associações, também não é só o MEI. E são em torno de, assim, olhando agora um pouco pelo retrovisor, em torno de 7 mil microempreendedores, e a cada ano a gente, né, acrescenta em mais 1.000 ou mais empreendedores apoiados, né? Então, acho que isso é mais ou menos assim. E a gente percebe que, na verdade, nosso sonho é apoiar 1 milhão, né? Essa é a nossa visão. Então, a gente agora está um pouco preparando um pouco esse próximo passo para poder, de fato, escalar assim, nesse sentido, porque se a gente olha para o Brasil, do ponto de vista de representatividade, a gente está olhando para um país que, na verdade, opera, né, com uma economia em cima desses empreendedores, né, total. que são a grande maioria. Então, assim, a Mulheres. gente precisa ainda criar muita coisa para esse ecossistema. Então, quando a gente olha para o ecossistema de negócio de impacto, que chama de negócio de impacto de inovação e oportunidade, né, são pessoas que escolheram empreender aquilo, não estão fazendo porque estão sobrevivendo, estão fazendo porque escolheram essa carreira. O ecossistema, né, se desenvolveu muito, né? Tanto de educar o mercado, educar o capital, que existe esses negócios, que tem retorno, que tem impacto positivo, e a gente consegue investir, consegue ser um investidor, consegue ter uma saída como investidor, né? Da filantropia até os fundos, entenderam esse fenômeno agora. Então, aí tem a academia, que apoia com pesquisa, que apoia com educação nas universidades, temos o poder público com políticas públicas. Então, nós temos muitas coisas construídas para o negócio de impacto. Falta Total. muita coisa a ser construída para o ecossistema de microempreendedores. E aí o Salto, ele assume essa sua causa, tanto no dia a dia, de fato, criar programas e criar soluções, como também articular e apoiar a política pública, né? Para criar um ambiente mais favorável. Porque não adianta a gente apoiar empreendedores se o ambiente econômico, por isso que a gente fala de economia de impacto, não só de negócio de impacto, se o ambiente não está preparado para dialogar com esse empreendedor, se o mercado não sabe como comprar desse empreendedor, se o mercado não sabe como investir nesse empreendedor, não tem quem aguente, porque você está num ambiente que não está te entendendo, né? E aí a gente entende que esse é um fenômeno que tem muitos que estão atuando, né, no Brasil, a gente não está sozinho, mas eu acredito que nesse momento a gente precisa de mais players no ecossistema apoiando esse ecossistema. E o Salto dele Ótimo. da voz, né, também da metodologia, enfim, processo e, obviamente, se apropriar de tecnologia para isso, enfim, muitas coisas eu acho que vão chegar ainda.
E, Pablo, eu quero tratar de dois assuntos com você. Um ainda é falar do Impacta Mais, para você poder trazer um pouco o que que é esse evento. Eu quero que você traga isso também. Eu sei que está dentro da companhia de impacto. E depois a gente vai fazer essas 10 mensagens para o mundo. E eu gostaria que depois disso, quando a gente tem aquele lugar no final de falar um pouco sobre que mensagens para quem está agora, seja começando essa jornada ou indo olhar para impacto, queria que depois você trouxesse um pouco das dores e delícias, né? Porque a gente sabe as dores e delícias, e você, então, numa escala maior, né? Que o Impact Hub ganhou uma grande dimensão agora também como companhia de impacto, né? O que que você, como você comentou, faria algumas coisas diferentes, né? Mas, assim, onde estão oportunidades também para quem quer empreender com impacto? Mas eu vou voltar, vou falar do Impacta Mais, o que que é o Impacta Mais, o que que as pessoas podem esperar? Quem vai estar lá? Conta um pouquinho para a gente. Legal. Bom, é importante falar um pouco do quando começa a impactar mais, que eu acho que é importante honrar essa trajetória. Em 2014, algumas organizações pioneiras também, importantes, CE, Artemisia, Vox Capital, Citaui, eles entenderam que é preciso educar o mercado para entender esse fenômeno de negócio de impacto, né? Por dois motivos. Acho que um, que os negócios de impacto na época, de 2014, eles precisavam de escalar mais, né? Porque se você está pensando em resolver o problema social ambiental, você não pode ficar uma lojinha pequena. Você pode ter um projeto numa comunidade, perfeito. Mas para você, de fato, olhar Brasil, né? Você, como negócio de impacto, você vai querer escalar. De que forma? Seja criar uma franquia, escalar um negócio sozinho, parcerias, aí não importa. Mas para você escalar, você precisa de capital. Só que o capital, se ele não te entende, você não vai receber capital e você vai só crescer organicamente, provavelmente vai ser muito difícil. Então, essas organizações entenderam que precisa educar o mercado, e quando eu falo do mercado, eu falo da oferta de capital. O que é oferta de capital na época e hoje? Não mudou muito. O que mudou foram Sim. os players e a qualidade da oferta. Mas é a filantropia, aí eu acho que tem uma filantropia mais estratégica, uma mais tática, né? Seja pelas fundações, institutos e family offices, porque a filantropia, a pessoa física, praticamente não existe. Aí tem os anjos, que são investidores da primeira hora, né? Aí começa a ter, digamos assim, alguns aceleradoras, né? Que tem alguma forma, algum incentivo, seja de dinheiro público, às vezes, ou de fundos. Uhum. Os próprios venture, né? Os fundos que de alguma forma investem. E aí, enfim, o capital na sua oferta mais estruturado depois também. Então, esse contínuo de capital não entendia. Então, para voltar para a origem, né? Então, o fórum então, ele nasce, na época era Fórum de Finanças Sociais, Fórum Tá. Brasileiro de Finanças Sociais, em 2014, para justamente educar o mercado. Então, e aí, obviamente, criou a primeira conferência, que eu também está aqui em São Paulo, e foi bem importante porque ali que eu acho que foi uma semente plantada de trazer o poder público, trazer as fundações, trazer os diversos players, né, grandes empresas, marcas importantes, para começar a explicar esse fenômeno e também se trouxe gente de fora do Brasil, que o Brasil gosta de olhar para fora, olhar o que funciona fora e ver como tropicalizar aqui. Justo, é importante também para quem começar do zero, né? A gente traz pessoas fora para subsidiar uma agenda que já está acontecendo. Então, foi muito bonito de ver. Em 2000, a ideia, não, na época, trabalhar em paralelo com a Força Tarefa de Finanças Sociais, que era um grupo de trabalho que fazia recomendações para esse Tá. ecossistema, traçando metas, e acompanhar essas recomendações e a evolução delas. Então, em 2014 foi o primeiro, 2016 segundo, 2018 terceiro, em 2021, na pandemia foi online, e aí, a gente decidiu em 2023, em dezembro, falar, puxa, será que não valeria a pena a gente agora ter uma discussão pós-pandemia, né? Olhando também para a evolução desse ecossistema, qual é o próximo passo? E aí eu acho que a gente, então, chega no momento onde que a gente entende que existe um ecossistema que está muito diferente do de 2014, está muito mais maduro, falta muita coisa, falta a escala das coisas, né?
Mas nós temos já uma consciência, temos uma política pública em impacto, temos uma política pública estadual chegando nos estados, temos as empresas, cada uma entendendo a sua estratégia de sustentabilidade, impacto nas suas cadeias. Temos algumas que estão já há muitos anos fazendo, tem gente que está entrando agora. Temos as fundações e institutos já experimentando com uma filantropia mais inovadora, entendendo que existem diferentes instrumentos, né? Então, temos muito mais empreendedores maduros entrando no mercado, gente que era executivo voltando para querer empreender agora com impacto, com toda a sua competência, né? Temos fundos organizados, gestores de fundos já tendo claramente um track record, ou seja, uma trajetória clara de investir, sair, lições aprendidas também. E temos agora uma clareza que não é a conversa, não é mais negócio de impacto, ponto, mas negócio de impacto em diferentes setores. Na saúde, na construção civil, no saneamento, na educação. Então, Interessante. onde que estão as necessidades básicas do povo brasileiro, né? E aí a gente, de uma conversa vertical, vira uma conversa transversal. E nesse momento que a gente fala que é uma conversa transversal, porque em todos os setores, a gente não é mais um setor, a gente é ator econômico dentro do setor, né? A gente entende Total. que a gente não está falando mais de negócio de impacto, está falando de economia de impacto. E aí eu acho que para a gente, aí fecha, a gente, então vale a pena agora a gente renomear esse fórum, que era, na última edição, Fórum de Investimento em Negócio de Impacto, para o Fórum de Economia de Impacto. E, por acaso, né, ou não por acaso, a política pública também se refere a essa taxonomia de economia de impacto. Então, ela também entende que, apesar que a gente está olhando para o fenômeno de negócio de impacto, a gente está precisando de olhar para uma dinâmica econômica, onde que todos nós somos atores. A gente não Sim. consegue não ser ator econômico. Assim, a gente não precisa ser Até como empreendedor, consumidor, né? Até como, pai, principalmente. mãe, consumidor, né? Na última instância, somos consumidores, né? De produtos e serviços que têm o seu impacto negativo, positivo, né? Enfim. Então, aí então nasce o Fórum de Economia de Impacto e a marca Impacta Mais. Por que Impacta Mais? Porque a gente entende que o ecossistema em si, ele já se fala bastante, já se conversa, a gente falta, né, mais colaboração, mas que a gente quer trazer cada vez mais gente para essa conversa. Então, a gente quer impactar mais gente para cada vez mais se sentir parte dessa discussão. Porque a economia de impacto, ela não é um nicho, ela é praticamente uma forma de pensar. Como que você, como empreendedor, como investidor, como gestor de uma empresa, como liderança de um instituto de fundação, poder público, você pode participar ativamente de estratégias de transformação da economia. Para quê? E aí fala que a economia de impacto já está no coração. O que está no nosso coração? Né? Todos nós queremos menos violência, mais igualdade, nós queremos que todos tenham acesso aos mesmos privilégios, né? Que a gente possa prosperar juntos, né? Que a diferença entre os mais ricos e mais pobres seja cada vez menor e Menor. não maior, né? É. Que a gente tenha acesso a serviços de saúde, que a gente tenha uma sociedade que possa falar, pô, eu tenho uma vida digna. E, por outro lado, a gente cuidar do meio ambiente para falar, poxa, a gente não pode fazer isso a custos do meio ambiente, a gente não pode viver no cheque especial pro resto da nossa vida, porque a gente já está no cheque especial do ponto de uso dos recursos naturais. E a gente não está regenerando o suficiente. Está usando, mas não está regenerando. Então, essa dinâmica, essa acho que é a mais complexa, porque ela é muito intrínseca no uso dos recursos das grandes indústrias. Então, é super complexo fazer essa transformação, e por isso que a gente fala, puxa, vamos ter então uma conferência que trata de economia de impacto, né, como um todo, e que destaca alguns assuntos que nos importam nesse momento mais, onde que a gente percebeu que a gente precisa dar um aprofundamento. E aí nascem algumas trilhas de conhecimento, né? Trilhas são essas, só para as pessoas se plugarem É, pelas suas atuais agendas. As então, principais, algumas. começando com o que eu estava falando ultimamente, né? Então, o meio ambiente e clima, a questão das mudanças climáticas e do aquecimento global da gritante. Então, dentro disso tem também o assunto COP, que a gente, o Brasil vai ser protagonista em Belém. A Perfeito. COP é acontecendo aqui no Brasil, então é um momento que
Muita coisa vai ser discutida e eu acho que é o momento da gente também entender, cada um entender como que se envolve e participa, né, dessa conferência, que não é só os governos se unindo, mas também a sociedade civil se organizando em volta disso. O segundo é saúde e bem-estar, e aí, obviamente, as implicações das mudanças climáticas na saúde populacional. Tá? Tem uma trilha que é de inclusão produtiva, que eu acho que, né, muito do que a gente falou sobre o salto, assim, como é que a gente, então, inclui uma boa parte da população na economia, né? Sim. Com qualidade e com continuidade, né? Então, assim, acho que a inclusão produtiva, a inclusão econômica é um fator bem importante. Tem uma trilha de políticas públicas especificamente, que olha como é que a gente, então, organiza e como é que desce a política nacional para os estados e o que isso pode destravar, né? Temos dentro de Que uma é um assunto discussão. muito, muito recente aí no impacto, né? A gente ainda tem muita coisa para O para impacto, assim, ela já tem uma trajetória bem, né, agora vou falar anos, mas já assim, pelo menos 6 anos, né? discussão, né? Mas de ser aprovada mais recente e da reverberação disso também, no, como você E o colocou, fato que, nos de fato, estados. cada vez mais players estão participando também, né? Então, nós temos... e o mais importante agora é descer para os estados, né? Então, acho que tem um grande papel agora, a gente tem, enfim, de levar, customizar essa política pública nacional para os estados e cada vez os estados adotarem isso. E acho que é uma discussão fundamental que, senão a gente não avança em nada disso, que é uma discussão sobre equidade, né? E diversidade. Então, eu acho que, mais ainda agora, que tem todo um movimento, os Estados Unidos meio que desligando muitas políticas públicas em relação a isso, e acho que o Brasil precisa continuar, entendo muito, assim, que a gente tem um país que é desigual, né? E tem uma questão racial. É vinculado a Gritante. isso, né? E aí tem dentro disso um paradigma de liderança, né? Que eu não consigo desvincular muito, assim, que tipo de liderança a gente quer para o nosso país, quem são as pessoas que lideram as organizações, né? Qual o pensamento que a gente precisa ter em relação a isso. Enfim, então essas são as trilhas principais que vão acontecer, e dentro disso vão Legal. acontecer, a gente teve palestrantes internacionais vindo dos Estados Unidos, da Inglaterra, nós temos vários lançamentos de organizações que têm iniciativas que vão nascer agora, esse ano, que vão ser anunciados na conferência. A gente tem 4 palcos em paralelo acontecendo sobre conteúdos diferentes nessas trilhas. A gente tem uma feira de negócios, que é meio que um bebê que está nascendo agora também, porque a minha Legal. ideia era como é que a gente... Assim, é importante ter essas discussões, é importante. Mas como é que a gente também consegue ver as iniciativas e se conectar com os empreendedores, ver as soluções? Nós temos tantas feiras de aviões, de carro, de soluções, de cada Por que indústria. não, Tem né? feira. Cadê a feira dos negócios de impacto? Então, essa ideia nasceu no meio do caminho, então a gente Eu teve, imagino teve que nessa colocar isso de altura, pé, colocar isso tudo de apoiar, pé. né? Eu lembro da discussão, e se a gente fizesse uma É. feira? Não, vamos fazer uma feira. E aí nasce a Vamos feira, fazer feira. nasce um novo problema para resolver. Empreender é isso, gente. A gente sabe por onde começa, a gente não sabe para onde depois vai, porque as coisas vão abrindo, os interlocutores, os stakeholders vão surgindo. Mas parabéns, Paulo, porque, bom, eu vou estar lá também. Né, o Pacta Mais fez o convite para a gente fazer também um especial, uma oficina sobre empreendedorismo. Muita gente que eu admiro, eu vi que está na programação. Quem quiser participar, Pablo, como é que faz? Como é que se conecta? A gente vai colocar o link aqui na própria descrição do episódio. Vai ter ingresso na hora? Como é que é isso? Sim, ótimo. Então, assim, primeira coisa que a gente tem uma sorte que a gente tem parceiros incríveis que estão patrocinando o evento. É um orçamento apertado, mas suficiente para a gente oferecer para todo mundo que quiser ir poder ir. Então, assim, você tem condições de pagar? Paga. É 200 e poucos reais o ingresso. Se não tem condições de pagar, bate nossa porta. A gente tem tanto ingresso solidário e para quem precisar, tem também cortesias, se precisar, tá? Então, assim,
Mas eu sempre falo, por quem puder pagar, vai lá e paga, porque aí você viabiliza a venda de Claro. outros. Agora, você não tem condições, ou nesse momento não está dando, isso não é uma barreira. Então, é por isso que falo, os patrocinadores viabilizam que a gente tenha um ingresso super baixo e que a gente também possa dar algumas cortesias. Então, vai para o site, impactamais.org.br. Logo na página principal tem lá ingresso e te leva para um sistema que é o Simpla, e lá tem várias categorias de ingresso. Puxa, tem uma dúvida, não sei se o que eu faço, posso ir, não posso ir? Escreve para a gente. A gente tem um e-mail que é impacta.mais@impacthub.net. Nós temos um time incrível que sempre vai tentar te responder o mais rápido possível. Qualquer dúvida, se tiver, fala com a gente. Mas no dia, eu não sei se vai ter ingresso no dia. Por isso que, assim, vai Mas é depender muito do que vai acontecer nas próximas semanas. Mas, gente, compre o seu ingresso agora. Não precisa a esperar gente para o tem último que. dia, tá bom? É. Não, eu fui no antigo, né, com o antigo nome, a gente participou, né, também com um dos painéis, né, das oficinas. É incrível, assim, a possibilidade de conexão também com outras pessoas. A curadoria é super rica. E tanto, acho que quando o público que geralmente assiste o protagonista são tanto pessoas que já estão nessa jornada, quanto aquelas que estão querendo, seja mesmo numa fase avançada da sua carreira, estão querendo olhar para a lente de impacto como algo inegociável na sua jornada. Então, ali é o lugar para você estar, né? Para você estar se conectando com esse conteúdo, com essas pessoas. Muitos dos protagonistas de impacto já foram entrevistados, eu sei que estarão lá. Então, eu, inclusive, pretendo estar com protagonistas de impacto, fazendo algumas conversas, né, pequenas com algumas pessoas. Estou me organizando para isso, nessa prototipação de formatos. E Pablo, ainda pensando, né, na tua jornada. Então, assim, você hoje está colocando muita energia em tudo isso que você está escrevendo agora, né? Eu sei que também você coloca energia como professor, a gente está junto lá também na Fundação Dom Cabral. Que mais está colocando energia hoje? Só para a gente fechar o nosso capítulo aqui do que você construiu, está construindo e que você quer celebrar em 2030. O que você quer celebrar? O que você está construindo a mais? Se estiver com mais outras frentes, que eu sei que a gente é poliprofissional, mas não. E o que você quer celebrar? Tudo isso está colocando energia em 2025. Lá em 2030 ou outro norte temporal. Não, eu acho que uma ótima pergunta. Acho que, bom, o que eu acho que para. Enfim, estou com 48 anos agora, daqui um pouco, então, assim, também uma fase de vida é uma outra fase de vida do que os 28. Faço 20 anos no Brasil agora em junho, vou comemorar isso muito feliz, muito Moral. realizado, mas acho que para mim agora, eu estou numa fase de. Bom, eu sou pai de duas meninas, então, assim, muito do que eu projeto para o mundo tem a ver com elas, não só no sentido para elas, eu não tenho isso que mundo quero deixar para elas. Claro que quero deixar o mundo melhor para elas, mas meu ponto é a melhor forma de contribuir também é estar com elas, né? Então acho que tem uma boa parte também projetada como é que dizer minha vida para ter muita presença na vida delas e elas ter muito da minha convivência, da nossa convivência, né, aqui em casa e tudo mais. Então eu acho que a forma que eu desenho hoje os meus eventos tem muito a ver com isso. Então esse é, digamos assim, um ponto de partida o que vem primeiro para mim, né? Então, o ritmo de trabalho, o número de viagens internacionais ou nacionais. Então, a forma que eu atuo no mundo tem que estar muito conciliável com o que eu quero de convivência com as meninas e com a Isabel, minha esposa e tudo mais. Então, isso para mim é fundamental e eu quero celebrar que a minha construção desse empreendimento família seja coerente com o que eu quero, com o que eu preciso, com o que, né, com o que eu mereço e tudo mais. Então, acho que isso é uma coisa fundamental. Muito diferente você empreender aos 28 do que aos 48. Acho que isso tem, para menos para mim, Total. filhos pequenos, são 8 e 5, né? Então, não é que tenho filhos de 20 e poucos anos, como alguns amigos meus. Então, esse para mim é o ponto de partida, é quase premissa, né? E aí, acho que Sim. o que a gente quer, assim, a gente tem tido um retiro
com os principais sócios, investidores esse ano, o final de ano passado, e foi muito bonito da gente entender o que a gente quer para 2030, né? Assim, e acho que teve um consenso muito claro, um sonho muito claro que a gente está construindo uma continuação, né? De continuar sendo um grupo de empresas que está a serviço de uma economia de impacto, né? Tá, E acho que isso para a gente é um sonho que a gente quer construir. O Impact Hub vai ter sua trajetória, o Salto vai ter sua trajetória, virão, né, o Impacta Mais também vai ter sua trajetória, virão outras iniciativas, e acho que isso que eu quero olhar para trás, tendo perfeito. talvez duas sensações, né? Acho que que de fato a gente conseguiu transformar muitas vidas para o melhor. Seja porque, né, são agora empreendedores mais bem-sucedidos, seja porque agora têm uma vida com mais qualidade, seja porque a gente conseguiu criar soluções com outras empresas em parceria para deixar um legado positivo no Brasil, nos territórios brasileiros. E acho que isso tem a ver com o que eu quero deixar no mundo, né? E, ao mesmo tempo, eu quero honrar a evolução desse ambiente empresarial, né? Que é como é que a gente atua como sócios, como é que a cultura que a gente cria dentro, é um lugar que eu quero estar, né? As pessoas gostam de trabalhar com a gente, os sócios gostam ainda de trabalhar com os sócios, né? Não é trivial você ser sócio por 16, 18 anos, assim, uma coisa é uma construção. E a todo ano, a vida de cada um muda, então como é que fica tudo isso também, né? Então, assim, sociedade é uma coisa simples, assim, mas existe, o meu desejo é estar trabalhando num lugar que eu goste, que eu sinto respeitado, que as pessoas se sintam bem. E, honestamente, por todos, Está não por crescendo, meus né? sócios, né? Por ter liderando, qualquer um, assim, acho que no fundo é olhar um pouco assim para dentro, pô, a gente fez um trabalho bem feito, a gente fez um trabalho legal, as pessoas gostam de estar com a gente errou, acertou, mas a gente acertou mais que errou. Esse é um pouco do que ou a gente acertou nas coisas que importam e errou nas coisas que não importam tanto. Então, acho que é isso. E acho que é prosperidade para todos também, sabe? Eu acho que é importante ter uma prosperidade compartilhada. Então, acho que é isso, assim, para mim, um pouco desse triângulo, família, ligado para a sociedade e esse ambiente interno nosso, que ele seja harmonioso na maioria das coisas, assim, sabe? Eu acho que isso para mim é um Tão ambiente. E eu importante. quero ter um pouco essa construção, olhando para trás, poxa, foi legal. E acho que também tendo um ambiente, falei, puxa, sentindo que as pessoas querem puxar essa empresa. Eu acho que a gente está, né, com o sócio muito claro que a gente quer novas lideranças chegando, assumindo mais responsabilidade também na companhia de impacto, fazer ela crescer junto. Enfim, eu acho que a gente, para mim foi muito claro, assim, eu tenho um papel, foi muito de pioneirismo, acho que uma boa É, parte de visão, outra intuição, sim. mas de jeito nenhum eu me considero um gestor completo, né, que tem todas as competências. Eu acho que cada um traz a sua contribuição, a gente precisa entender a contribuição dos outros. Eu acho que para mim é uma coisa muito clara quão importante é ter gente junto que você fala, puxa, essas pessoas me complementam tão bem, elas são muito melhores do que eu nisso, e sem elas seria impossível. E acho que essa é a única verdade que eu tenho para falar. Olha, sozinho é impossível Não, não dá. ter construído isso, eu não tenho chance nenhuma. E me orgulho muito ter parceiros que estão junto ainda comigo, assim, é um legado, uma amizade também, que acho que está E, muito além de ser sócios. E te ouvindo, Pablo, é isso, né? Além do porquê a gente faz o que faz, é com quem é muito importante, né? E celebrar, isso também, isso tem um peso na celebração de visão de futuro. Como a gente está fazendo esse episódio aqui de forma alternativa também, vou validar com você, se você, que a gente tem mais 2 minutos do que estava previsto, né? Para o seu horário. Como é que você está? Eu estou Tá bem. bem? Então, a gente pode fazer as 10 opiniões que precisam ganhar o mundo, e aí você Vamos? deixa a mensagem final para o papo reto para o empreendedor que está começando agora, o Sim. empreendedor de impacto. Então, vamos lá. É, Hum. uma frase.
a economia de impacto no coração de todo mundo. Bom, um livro. Artistas do Invisível, Bom, Alan Kaplan. Alan Kaplan. Filme ou série? Eu não lembro o nome, mas o nome da história do Nelson Mandela, de resiliência, me toca muito. Esqueci o nome dele, do filme agora. Tem um livro do Mandela aqui, também não sei, mas eu tenho um dele aqui também, sobre ele. Uma liderança pública que te inspira. Para mim, o Nelson Mandela que mais me inspirou até hoje, assim, a sua história, ainda mais com a gente, mas todo mundo conhece. Uma pessoa para seguir nas redes. Ih, eu sou péssimo de redes sociais. Alda Marina Campos. Eu sou péssimo É de isso, rede né? social. Eu preciso Às vezes pegar, tem eu preciso alguém que pegar te. bronca do meu time para postar. Eu sei que também você também não gosta de televisão, né, Pablo? Você nem tem televisão, Eu não tenho não é televisão, gosto de nem seriado, nas gosto de redes. TV, mas eu acho que você traz muitas coisas. Às vezes o Raiko, o Spitzer, que é nosso colega em comum e amigo, também é uma pessoa bem legal para seguir. Aí mais no LinkedIn mesmo. Eu acho que ele É, tem provocações boas, eu gosto dele, que ele tá cada vez mais ousado, mais não é direitinho mesmo? e acho importante. Não, só para ser transparente aqui, eu, Pablo e Raico, colideramos o Centro de Empreendedorismo lá na Fundação Dom Cabral, então a gente tem uma troca constante, é muito aprendizado, é muito bom. Um medo. O medo meu, nossa, eu tenho muitos medos, gente. Que Mas bom, nos mostra. tem muita coragem, mas muito medo mesmo. Eu tenho realmente medo da violência das mudanças climáticas, uma coisa que me preocupa. Eu tô, eu tô preocupado com as chuvas e o calor, os impactos que vai ter na gente. Assim, realmente, cada dia eu fico um pouco assim mais. É E assustador. fica mais velho, também a gente fica com mais medos, talvez, em alguns sentidos, fica mais vulnerável, que a gente tem agora os filhos, né? Então, eu tenho um pouco medo disso, assim, sabe? O que vai acontecer com ela quando eu não estiver aqui para proteger elas, como se pudesse proteger elas, né? Mas, por enquanto, posso, né? Por enquanto, elas são pequenas e ainda consigo fazer esse papel. É isso. É isso, são mudanças exponenciais, esse que é o ponto, né? A gente já está num ponto de não ter controle sobre algumas questões climáticas, né? Qual é um sonho seu? Eu quero morar numa casa com um jardim. Eu tenho tido uma vida muito urbana. E uma coisa muito minha, assim, da minha infância, assim, sempre morei em apartamento. Agora está finalmente já realizando esse sonho há um tempo. A gente tem uma casa aí no interior do Rio de Janeiro e, enfim, tem trazido o, a paz interior, sabe? Eu acho que para mim É muito bom. pisar na grama, me conectar com o rio. Tem um rio na frente de casa. Nossa, me traz um bem-estar, assim, que é um bom equilíbrio para essa vida mais exposta, né? De empreender, de articular, de lidar com estresse, às vezes, né? De lidar com pressões. Aí, quando eu vou para lá, a gente faz fogueira, a gente olha as estrelas, a gente nada no rio, em forma de... Realmente, é um sonho já realizado, né? Sim, Mas eu tenho uma ainda quero expandir ele, ainda quero, gostaria de pandilha, é isso que eu ia uma falar, expansão, né? Uma expandir. terra, uma coisa nossa, começar a plantar, sabe? É um sonho tão pequeno e também ao mesmo tempo, né? Mas é um sonho que para mim faz muita diferença. Honestamente, eu gosto da vida simples, sim. É isso. E só reagindo também, porque tem um pouco do que você falou, muito na minha reflexão sobre quem está muito lidando com o trabalho, com pessoas, né, com muitas ideias ao mesmo tempo, né, tem uma agenda cheia, acho mais ainda precisa dessa conexão com a natureza, né, para poder resetar e voltar para o trilho. É, um- o que que é inegociável para você, Pablo? É, eu acho que eu acho que a pobreza é inegociável, assim, a gente não consegue aceitar. Não há por que ter.
Para mim, isso é uma das coisas que mais pega. Assim, pobreza, essa conta, ela não fecha, né, economicamente, em teoria, só que na prática ela existe muito. Então, para mim, é negociável a gente, se você não tem uma causa, você ainda procurando um, pega ela. Porque os caminhos para resolver a pobreza são diversos. Tem muitos ângulos para fazer isso. Não precisa ser só, não é a filantropia que vai resolver, não é só a geração de renda que vai resolver, são muitas coisas que precisam acontecer. Então, para mim, isso é uma coisa que me pega, assim, sabe? Como se me dá uma angústia ainda a ver. Para mim, não tem. Eu posso negociar muitas coisas, agora, a pobreza no mundo é inegociável. E isso acaba limitando completamente o florescer de todas as áreas da vida, né? Você não poder se desenvolver por causa disso, até mesmo pegando pela alimentação. A pobreza Não, traz assim, e aí não é só pobreza, não é pobreza financeira só, é pobreza em todos os sentidos, né? Tem ah, um, tem um, enfim, tem uma fala do Beto Chaves, que é um polícia civil aqui do Rio de Janeiro, e ele fala sobre segurança pública, né? Ele fala de outro jeito sobre essa temática. Eu acho que ele foi a primeira pessoa que falou aquilo que eu sentia, que ele fala que segurança pública não é armamento de polícia, não é isso, é a gente construir condições para que as pessoas tenham uma vida digna. E isso leva cultura, leva renda, educação, saúde. Aquilo são o que a gente precisa atacar, né? E eu acho que para mim ele assim talvez seja uma pessoa para a gente seguir na rede social também, Beto Chaves. pô, isso aí, viu? As pessoas vão lembrando. Se deixar, se a Tá gente deixar um lembrando. podcast mais longo, a gente acaba trazendo tanta gente. E um erro que você não quer mais cometer. Aliás, afinal, a sabedoria tem um lado. A nossa idade traz a sabedoria, né? A gente tem Sim, a mesma idade. é. Olha, eu não quero mais reformar um espaço do zero, gastar dinheiro, depois ter que fechar no meio da pandemia. E É, é isso, assim, acho que reforma, para mim, deu. Com todo o amor que eu tenho por tudo que a gente reformou e fez, né? Não é isso, não é a falta de amor, não. É só que é muito muito, estressante. né? Em E é todas muito as dimensões. estressante e aí tem uma coisa mais, enfim, econômica mesmo. Quando a gente reforma o espaço dos outros, a gente, né, e a gente não é dono desse espaço, tudo mais umas coisas que a gente fez lá no passado, a gente acaba não conseguindo ter retorno desse investimento. Não é só de dinheiro, é de energia, de amor que você cria, né? Quando a gente abre um espaço, a gente cria toda uma ativação que eu chamo de uma ativação urbana, na verdade, né? Não é o que acontece dentro do espaço, mas tudo o que acontece para chegar no espaço também é muito importante. Então, a gente dá vida para muitas coisas. Então, a gente tem que pensar muito bem onde colocar nossos recursos, de que forma. Então, mas reforma para mim deu. Se é para fazer, é com os outros. Comigo, não. Eu admiro muito todo mundo que faz E aí, reforma e fica e aí, sabendo. ano que vem eu vou fazer uma reforma, você vai ver. E, Pablo, eu sei que você comentou, né, nessa questão de não necessariamente deixar algo para a próxima geração, mas além do exemplo, né, de vida, de valores e de impacto que você está deixando, tem algo que você gostaria muito que é, suas meninas um dia falassem assim: nossa, esse aqui é o que eu mais lembro do meu pai? É, eu penso muito sobre isso, assim, eu penso principalmente sobre a construção de uma consciência, né, assim, de que elas vão receber muitas coisas financeiras e culturais da gente, enfim, acho que tem todo um cuidado que a gente tem em casa para cuidar bem do dinheiro, para a gente Claro, enfim, ter uma relação saudável com o dinheiro, sabe? Isso também quer dizer cuidar dele e de alguma forma repassar para elas. Mas eu acho que eu não quero que elas recebam esse dinheiro como de que, esse dinheiro é nosso. A gente pode fazer o que a gente quer. Eu quero que elas. E a gente precisa construir isso junto com elas, que esse dinheiro tenha uma missão. muito bom. Ele seja, ele seja carimbado. Ele não vem para você fazer o que você quer. Tem uma série de conversas aqui já sobre isso. Mas eu gostaria que eles tivessem essa consciência de que esse dinheiro não é delas.
elas podem ser o caminho para fazer boas escolhas na vida delas e para retribuir, para fazer esse dinheiro circular na sociedade, sabe, de uma forma inteligente e para que possa ser, se tiverem filhos ou não, mas a gente não sabe, mas que tivessem essa sensação de o sistema econômico do jeito que ele funciona hoje, que você recebe dinheiro dos seus pais, agora é seu. Eu acho que porque você merece ter, tem uma coisa que a gente precisa rever ali, sabe? Eu também acho E eu isso. estou desenhando isso já há um bom tempo, já tenho bastante clareza sobre isso, mas eu não quero construir isso sem elas. Então, é uma construção que a gente vai, não é só papai escrever uma carta e agora tudo é assim. Mas como é que eu já trago elas para essa conversa? E um desafio enorme, né? Essa relação com o dinheiro, hoje em dia já a gente está sendo numa sociedade, então a gente precisa. Tem muitas coisas que acontecem que estão fora do meu controle, mas o que eu puder fazer, acho que vai ser, com certeza, o papel do dinheiro na família vai ser uma coisa que a gente vai. Que eu quero deixar para elas com mais consciência, de fato. E vai ter aí muita escola já construída, né? Vai ser maravilhoso. Mas você tocou num ponto que é um ponto que eu realmente acredito que quem está hoje já dando bons exemplos não vai fazer diferente no futuro, né? Assim, ao deixar para a próxima geração, porque olha para o dinheiro com outro olhar, né? Assim, com uma perspectiva de aquilo ali sendo algo catalítico para outras questões, né? Mais importantes do mundo. Pablo, vamos lá. Então, assim, agora, como esse é um episódio que a gente vai deixar totalmente na íntegra e está maravilhoso, não queria também deixar de aproveitar que você vai estar nesse processo todo de estar nas redes para mais pessoas. Eu sempre peço para as pessoas deixarem uma mensagem final, pensando que muitos outros que estão nesse olhar para a sua própria trajetória estão ouvindo esse episódio. E não posso deixar de provocar, né, muitos empreendedores de impacto to be, né, que estão buscando essa caminhada. Mas pessoas, homens, mulheres, crianças, uma mensagem final. É, eu acho que coragem, gente. Eu acho que precisa ser coragem no sentido do coração estar muito próximo do que a gente está fazendo. E essa coragem, eu acho que ela precisa estar tanto de escutar suas vozes e vontades próprias, sabe? É bem importante. Também coragem para manifestar coisas novas. Coragem para poder errar também, tudo bem, errar, não tem problema nenhum, tá? E acho que precisa muita coragem, sabe? Para esse mundo né, ser transformado para o que ele merece ser. Eu acho que não importa onde você está, você tem muito potencial para fazer uma grande diferença na vida das pessoas, mas é preciso coragem. É preciso botar a mão no coração, na mão e falar o que eu quero fazer, o que eu posso fazer hoje, né? E isso não quer dizer que você não tem um plano. Pode ser que esse plano comece a nascer no coração, depois ele começa, né, a virar no papel, e aí começa a sair do papel, mas em algum lugar começa. E eu acredito que o coração é um lugar muito, muito bom para se começar. Isso vindo de uma liderança que eu conheço, que é muito estruturante. Então, assim, falar da coragem. O Pablo tem essa característica de ser uma pessoa muito estruturante, né? A gente trabalha junto. E mesmo assim, e colocou a coragem acima de tudo, né? E eu estou muito alinhada com você, Pablo, que muita gente que eu conheço tem muito talento, tem muitas competências, muito capital social, muitas experiências, e que o fator coragem tem sido limitador né, no final do dia, de dar um passo de empreender, né, ou intraempreender, ou enfim, de fazer uma mudança na sua própria caminhada pessoal ou profissional. Então, fica aí a provocação final. Obrigada, que bom que a gente conseguiu. Um excelente diálogo para ir para as redes. Obrigada por a gente estar nessa jornada também de construir impacto, trocando, aprendendo e, acima de tudo, que a gente possa, você possa também, né, nessa sua trajetória, colocar todo esse seu aprendizado cada vez mais para mais pessoas. Obrigada, Pablo.
Obrigado a você pelo convite. Adorei essa conversa. Foi bom. Às vezes, Ótimo. depois que a gente fala as coisas, às vezes a gente nem articulou algumas coisas, né? A gente, numa conversa dessa, a gente consegue reorganizar alguns pensamentos e até a gente se ouvir falar também é um aprendizado para a gente mesmo. Então, obrigado. Eu também me senti muito prazer em estar aqui. Foi ótimo. Obrigado. E fica como um presente. Eu falo isso para as pessoas, né? E as pessoas têm me falado isso. Nossa, eu escutei o meu próprio episódio 2 vezes, porque eu fiquei. É tão curioso isso. Ou então eu mandei para minha família, eles finalmente entenderam o que eu faço. Você faz, né? Vou mandar para as pessoas que me perguntam o que eu faço. É isso. Então, é também um presente para você e para todos que estiverem aí escutando. Então, gente, mais um episódio. Compartilhem, estejam lá no Impacta Mais e vamos seguir nessa construção coletiva. Um beijo. Obrigada a todos, gente. Obrigada, Pablo. Obrigado a você.